Vou agora dar continuidade ao assunto que foi destaque ontem em Divinópolis, a operação realizada pelo GAECO com apoio das polícias militar e civil, que esteve na Câmara Municipal, na casa de 2 vereadores e também de empresários envolvidos, né, nessa polêmica toda. Está o presidente da Câmara, Eduardo Printe Júnior, o vereador Rodrigo Caboja e o prefeito Gleidson Azevedo foi citado também porque, segundo, né, o relatório que veio do Poder Legislativo, a acusação foi feita pelo prefeito Gleidson. Então a gente recebe hoje aqui tanto o prefeito quanto o assessor especial de governo, Fernando Henrique Costa, para a gente conversar, né, sobre esses trâmites desta operação e trazer as novidades também, ouvir a parte do executivo. Eu começo com o prefeito Gleidson. Gleidson, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Gisele. Eu quero aqui, em antemão, fazer um apelo, aclamar de todo o meu coração para a população de Divinópolis, né, para os empresários que estejam do meu lado agora, que esse é um momento histórico. A cidade vai viver agora um outro momento, né, depois dessa denúncia, porque a gente precisa moralizar esse país. A gente precisa mostrar que certo é certo e errado é errado. Então chegou o momento agora de todos os empresários que foram lesados, porque a grande vítima dessa situação é os empresários. Aí eu não sei se vocês lembram, que sempre foi aqui em Divinópolis, falar assim, mas nenhuma empresa vem para Divinópolis, que Divinópolis é complicado de abrir uma empresa, que lá a burocracia danada. É por conta disso. Porque em vez do poder público abraçar o empresário e abrir as portas, o legislativo cobrava dinheiro para fazer zoneamento. Então, sim, é um momento histórico agora da população estar do lado do prefeito, os empresários, para a gente poder moralizar essa cidade. Ok, nós vamos chegar nessa aí, começando pela acusação. Fernando Henrique, obrigado por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade, né, que a gente tem de esclarecer os fatos. Foi muito falado ontem em perseguição política e a gente tem que esclarecer que não é uma denúncia simplesmente que faz o Ministério Público, a polícia e o Judiciário determinar que órgãos policiais batam na porta das casas das pessoas, né? É denunciar qualquer um pode. O prefeito foi denunciado pela CPI da Educação por 3 vezes. Todas as 3 vezes as investigações foram arquivadas. Polícia, Ministério Público, nem Judiciário bateu na porta da casa dele, né? Então, se a gente falar em perseguição, a gente tirar completamente a credibilidade das 2 instituições com maior credibilidade que nós temos no Estado, que é o Ministério Público e que é o Judiciário. Ok, Gleidson, em entrevista ontem, após as buscas na própria Câmara, o presidente afastado, Eduardo Printe Júnior, ele disse que a denúncia foi feita por você e que se trata de perseguição política. Queria que você falasse sobre isso. Em que sentido? Eu estou perseguindo ele em quê? Porque essa denúncia foi feita um ano passado, no meio do ano do ano passado, eu já estava colhendo essas provas, porque como diariamente vereadores e os empresários estavam lá na prefeitura e estavam tendo esse relato dessas propinas, para eu poder me guardar, para depois futuramente, se viesse uma denúncia dos próprios empresários, eu tinha como provar que eu nunca participei de nada. Eu simplesmente denunciei para me resguardar. Exatamente. Segundo informações do Ministério Público, são 6 meses de investigação. Mas a denúncia feita por você foi anterior a esse período de 6 meses? Eu comecei a levar a prova lá desde o meio do ano passado até o final do ano. Foi quando eles começaram a abrir a investigação. Fala-se muito também, Gleidson, que essas provas, ou parte delas, foram colhidas numa reunião na prefeitura com empresários, ou teria sido no almoço. Qual que é a realidade? Isso aí agora está sob sigilo, né? Mas a gente não pode adiantar muito, mas o que está sendo relatado do que o Ministério Público falou é isso. Eu não posso abrir mais porque tem sigilo. Fernando Henrique, neste sentido aí de tá em sigilo, né, segundo o Ministério Público, mas você pode falar se foram foi uma reunião, mais de uma reunião que ocorreu com esses empresários, onde o Gleidson pôde pegar essas informações para fazer denúncia no MP. A gente começou a receber cotidianamente empresários na prefeitura fazendo pedidos de zoneamento, alteração do zoneamento.
Se dependesse do prefeito, ele não queria atrapalhar empresário nenhum de desenvolver atividade, ou de aumentar a empresa, ou de construir um prédio maior que 4 andares na cidade. Só que a gente tem um corpo técnico na prefeitura que precisa ser consultado. Então a gente chamava esse corpo técnico, né, que é o pessoal da CEPLAN, e eles falavam, que não dá para mudar zoneamento por causa desse fator, não tem vaga de estacionamento, rede de esgoto não suporta, aqui não tem infraestrutura para um prédio de 10 andares, só para 4. Então a gente não mandava a lei. Aí a gente começou a falar, você não mudou lá para mim, eu fui na Câmara e consegui mudar, mas eu tive que pagar tanto. E isso ficou cotidiano. Foi a partir desse momento, então, Mas que... conseguia mudar por meio o quê? De projeto emenda, de projeto aprovado? Projeto de lei de iniciativa dos vereadores, que eram aprovados a revelia do parecer favorável dos técnicos da prefeitura. Porque esse tipo de projeto, ele precisa de um parecer do corpo técnico da prefeitura. Então, eles mandavam a consulta para o corpo técnico da prefeitura, que é a Comissão de Uso e Ocupação do Solo, e mesmo com o parecer negativo, o projeto era aprovado. Inclusive, a Comissão de Uso e Ocupação de Solo encaminhou para o Ministério Público uma denúncia nesse sentido, falando, olha, nós estudamos, a gente sabe o que pode, o que não pode, a gente emite parecer e os vereadores estão atropelando nosso parecer. E essa denúncia do MP, ela foi anexada junto com essa que fez parte dessa operação agora? A gente não conhece o processo na íntegra, né, porque está em sigilo, mas a gente acredita que sim, que essas informações que foram levadas pela Comissão de Uso e Ocupação de Solo também foram importantes para desaguar essa operação. Especificamente, Rua Castro Alves, um loteamento lá também que consta nessa denúncia, o que era um espaço residencial e empresários que foram procurar para investir nesse local. Tem alguma coisa nesse sentido, da Rua Castro Alves? Eu não posso te falar assim, especificadamente de caso A ou caso B. Né? São vários. Porque são vários os casos, não é só um caso que foi levado para o Ministério Público. Como a gente disse, era cotidiano, vários e vários empresários levar essa situação para o prefeito. E aí o prefeito não podia ficar omisso sob pena de prevaricar ou de até coadunar com essa prática de recebimento de propina na Câmara. Você estava cumprindo a agenda em Brasília ontem, no momento em que foi desencadeada a operação. Gleide, você tinha, de lá você foi informado? Como é que você viu toda essa movimentação em Divinópolis? Então, na parte da manhã mesmo, quando a gente já estava retornando de Brasília, né, pelo WhatsApp, nos grupos, a gente já começou a chegar essas notícias, né? Que o GAECO estava já entrando na casa desses que estão sendo investigados, foi aí que a gente ficou sabendo. Quando você fez essa denúncia e você recebeu informações, não precisa especificar, que a gente sabe que está em segredo de justiça, desses empresários que estariam sendo prejudicados, eles chegaram a falar em valores, a quantas pessoas eles pagaram na Câmara por esses projetos? É que eu te falei, isso tem sigilo. Isso tem sigilo. Mas está em sigilo, mas neste sentido aí, dessas reuniões que você recebeu, pedido de ajuda e deles citarem que houve favorecimento, eles falaram que tem, por exemplo, já tinha muito tempo que isso acontecia. Essa questão, na Câmara. Eu posso falar como prefeito, né? Que foi quando eu assumi, principalmente do ano de 2022 para cá, que eu comecei a escutar isso lá dentro do gabinete, que aí eu tomei essa providência, né, de poder criar provas e denunciar no Ministério Público. E tem um projeto de uso e ocupação do solo lá na Prefeitura desde 2022. Ontem eu entrevistei o Eduardo Azevedo, ele estava vereador à época, e ele citou que várias vezes o projeto está lá até hoje, né? Falou que foi engavetado. Neste período que ele estava lá, que ele tinha conhecimento, vocês chegaram a conversar sobre esse assunto, sobre esse projeto? E que se ocorria alguma coisa nesse sentido lá no Legislativo? Sempre tinha essa conversa, né, de falar assim, por que esse projeto está lá, sendo que até a sociedade civil que ajudou a construir esse projeto, a sociedade civil cobrava para poder ser aprovado e está lá quase 2 anos parado. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa que não tem explicação. Por que esse projeto está parado lá?
E esse projeto, para a população poder entender que a lei de uso e ocupação de solo é para poder resolver todo o problema da cidade. Porque quando o empresário chegar para poder construir numa zona que hoje não permite, hoje com essa lei aprovada já estaria regularizado. A prefeitura chegou a cobrar do legislativo sobre esse projeto lá e falar da necessidade de aprovação exatamente para resolver esse problema que o Gleidson acabou de citar? Não só a prefeitura, mas como o terceiro setor, por diversas vezes, né? O pessoal da FIENG foi um grande incentivador, o Eduardo FIENG, a organização dos arquitetos, dos engenheiros, colaboraram com esse projeto e sempre cobraram, não só da prefeitura, mas também da própria Câmara a votação desse projeto, né? Que vai atualizar todo o zoneamento da cidade e permitir onde que pode uma atualização sem prejudicar a infraestrutura da cidade e onde que infelizmente realmente não pode deixar o zoneamento da forma como está. Neste sentido, você fala de prejudicar, a prefeitura tem um levantamento do tamanho desse prejuízo, por exemplo, quantos empresários estão sendo prejudicados por causa desse projeto que está parado na Câmara? Olha, a gente não tem um levantamento assim quantitativo, mas a gente pode te afirmar que é uma quantidade grande, posso te falar em milhares de empresários, porque a gente é procurado diariamente para poder fazer alteração do zoneamento, preciso de mudar isso, preciso de mudar aquilo, não só para empresários, mas, por exemplo, se uma família que quer construir um prédio de 3 andares e o zoneamento hoje permite só uma casa, isso aí também iria facilitar para a questão da família. Lógico que desde que o parecer da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, né, dos profissionais técnicos, seja favorável, porque dentro dessa legislação, tudo que foi encaminhado lá tem parecer favorável dessa comissão. Só a título de exemplo, desculpa, após a gente ter enviado para a Câmara esse projeto que vai alterar tudo, nós recebemos a visita de várias e várias pessoas que precisam de atualização do zoneamento para poder... Tem empresas que estão paradas, impedidas de funcionar, precisando de alteração do zoneamento. E que a Comissão de Uso e Ocupação de Solo dá parecer favorável para alteração do zoneamento. Nós chegamos a construir um projeto de lei para enviar para a Câmara, só que a gente pensou o seguinte aqui, estou beneficiando 8 pessoas aqui. É relevante? Porque são empresas que vão gerar 40, 30... 10 empregos, então é relevante, tem uma função social nisso. Só que se eu ficar fazendo por retalho, a legislação que está lá na Câmara nunca vai ser votada. Então a gente, né, até abortou esse procedimento. Por quê? Porque esse projeto que está lá vai acabar, inclusive, com essa situação de ficar votando em varejo, né? De eu alterar o zoneamento dessa quadra hoje, da outra quadra hoje, mas infelizmente, né, pelo que a gente está vendo das investigações, não é interessante a fazer uma atualização geral do zoneamento da cidade. Houve casos de algum empresário que teve que se transferir para outro município para instalação de empresa por causa desse problema? Eu não lembro de ter relatos sobre isso, mas acredito que sim. Gleidson, para a gente fechar, só para que a população entenda, o que levou, resumindo a história toda, o Gleidson a fazer essa denúncia? É mostrar para esse país, né, para a nossa cidade, que existe pessoas honestas, que não compactua com esse tipo de corrupção. E está na hora da gente mudar esse país. O empresário aqui é o maior gerador de renda e de emprego. Ele tem que ser valorizado, entendeu? Ele não tem que ser explorado, não. Então, que isso, se estiver acontecendo em outras cidades, que tenha pessoas que tenham peito e coragem para poder mudar essa história. Porque a questão de corrupção no país tem que acabar. Nosso político tem que estar aqui para servir o povo, ser empregado do povo. Só para você poder ter noção, você tem noção de quanto que a Câmara já ficou nessa legislatura por Divinopolitano, nesses 2 anos e meio? Não me lembro, assim. Mais de 40 milhões. Então, assim, é uma instituição séria, que eu tenho certeza que tem, a maioria de vereadores ali são sérios, e eles têm que estar ali para legislar pelo povo. É isso aí que eu falo. Então, assim, que isso sirva de exemplo para todo o Brasil, para mostrar que esse país tem jeito, que certo é certo. Deixa eu... Só para concluir, Gisele, eu queria falar o seguinte, na nota que o próprio Ministério Público soltou, eles constaram o seguinte, que a investigação, que se estendeu por 6 meses,
escancarou a cultura de arranjos e conveniência de troca de favores escusos mediante sistemática de mercantilização e alterações legislativas, as quais resplandecem exclusivamente os interesses particulares e financeiros dos envolvidos. Então, queria falar para o empresário o seguinte: existe hoje no Ministério Público, no GAECO, uma investigação correndo. Não espera a polícia, não espera o Ministério Público bater na sua porta igualzinho aconteceu com essas pessoas, não. Procura o Ministério Público, você foi vítima. Procura o Ministério Público, denuncia que você foi vítima e você foi extorquido. Não espera a polícia bater na sua porta. Bate você na porta do Ministério Público, que você vai provar a sua boa-fé. Procura, né, o GAECO e faça a denúncia. Ok, Henrique, obrigada por essa entrevista. Gleidson, muito obrigado mais uma vez por ter vindo esclarecer os fatos. Aí sim, eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Ok, lembrando que o Agora vai continuar cobrindo esse assunto, né, essa operação que foi desencadeada nessa quinta-feira, e terá outros desdobramentos para levar todas as informações até você.